Geoff Emerick, Ken Scott, Andrew Shapps, Chris Lord-Alge. Estes são alguns dos gigantes da engenharia do áudio. E se tem uma coisa que nós podemos aprender com esses caras é como utilizar um reverb de maneira profissional. Vai por mim. Usar o reverb não é só insertar um plugin na track, mexer os botões e tá tudo certo. E é por isso que eu quero apresentar neste vídeo 3 técnicas utilizadas pelos maiores engenheiros de áudio da história e que vão elevar a forma como você utiliza o reverb nas suas produções. E se você está acostumado a ouvir aquele som de reverb embolado que atrapalha toda a sua produção, depois desse vídeo você nunca mais vai conviver com este problema, porque os seus reverbs, acredite, eles vão ganhar uma nova vida. Curtiu a proposta? Então também curta este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque fazendo isto, você ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo! Vamos então aqui para o Reaper. Eu tenho aqui nesta seção 4 tracks de áudio preparada. Uma voz, um teclado e um loop de bateria composto por kick e clap. Vamos dar uma ouvida. Simples, mas suficiente para nós entendermos e aplicarmos as técnicas utilizadas por alguns dos maiores engenheiros de áudio de todos os tempos. Então a primeira técnica que nós vamos aplicar aqui neste áudio é chamada de Abbey Road Reverb. Ela consiste em aplicar um equalizador antes da trilha que você está utilizando com o reverb. E aqui eu já vou explicar que este reverb não pode estar inserido na track. Você vai criar um canal auxiliar e você vai inserir nele o reverb. Eu nomeei aqui esse reverb onde nós vamos trabalhar com a voz de Vox Reverb. E o reverb que eu utilizei, o plugin que eu utilizei é esse daqui, o Magic Set, que é um plugin fantástico e grátis, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui nessa primeira janelinha, você seleciona o tipo de reverb que você quer, né? Você tem aqui Ambience, Chambers, Hall, Non-Link Plates, Rooms, Spaces, e você tem também aqui os presets. Inclusive tem um negócio legal aqui, que é esse dadinho, que você vai clicando, ele vai criando, né? Se você não tem ideia do que você quer, ele vai criando reverbs aleatoriamente até parar em um que você goste. Então a ideia é você selecionar um reverb. Eu gosto do chamber na voz, e eu selecionei aqui esse preset que é o Old Chamber, ajustado para 2.4 segundos. Então 2,5 segundos é a duração desse reverb, um reverb aí, diga-se de passagem, bem longo. E é importante que você coloque o mix dele aqui em 100%, beleza? Feito isso, você vai pegar aqui o Road, clicar com o botão esquerdo e você vai arrastar aqui para cima do seu canal auxiliar de reverb. Feito isso, o seu reverb vai soar assim, ó. Beleza? Aí você vai ajustar o volume do seu reverb, no caso aqui está muito alto, né? Eu vou tirar aqui uns 8 dBs. Melhorou. Agora a técnica consiste em que, antes do reverb, você precisa inserir um equalizador. Eu coloquei aqui o TDR Nova, também um plugin gratuito, tem tudo que eu preciso, é um excelente plugin de equalizador, mas você pode utilizar, se você trabalha com Reaper, você pode utilizar aí o RIA EQ ou qualquer outro equalizador que tem a opção de filtro aí que vai dar certo da mesma maneira. O que você precisa fazer para aplicar a técnica? É colocar um high pass ou um low cut, né? Cortar os graves, e você vai fazer este corte em 600 Hz e você vai colocar um outro filtro nas agudas, né, que seria o high pass, e você vai aplicar este corte aí em 10K, em 10.000 Hz. Então o som que antes estava assim, depois que você aplicar esses filtros, ele vai soar assim. É muito importante que você esteja utilizando bons fones de ouvido para você perceber as nuances aqui. Então, inicialmente é isto. Então, essa técnica consiste em tirar os excessos de grave e os excessos de agudo que ficam ali no reverb.
Essa região de 500 para trás, nós temos ali fora os subgraves, né? Mas nós temos ali uma massa muito espessa de lama, que são aquelas frequências ali que costumam navegar entre 300, 400 e 500 Hz e que elas embolam demais o som. E nós tiramos tudo aqui também acima de 10K, onde aquela sonoridade mais brilhante, mais acesa do reverb, ela também será baixada. Observação importante, esses valores aqui eles não precisam ser fixos. Agora a próxima técnica aqui é atribuída ao Andrew Scheps, que consiste em tirar o estéreo, todo aquele som espalhado do reverb e condensá-lo no mono. Então nós vamos chamar aqui essa técnica de reverb em mono. Geralmente os plugins de reverb, e o Magic 7 não é diferente, para impressionar o cliente, para impressionar o usuário, eles fazem o reverb soar estéreo, gigante, grande. Isso é bom? Com certeza, isso é muito bom. Mas a gente precisa pensar do ponto de vista técnico e não do ponto de vista emocional. Nossa, que bonito, vou usar. Não é assim que funciona. Se todo o reverb que você coloca na música soar grande, tomando conta de todo o espaço, inevitavelmente você vai ter que encarar uma mixagem embolada. Ao invés de nós termos esse reverb todo espalhado, eu vou aqui dar um solo na voz e você vai ver como é que esse reverb está espalhado. Ó. Dá para ver até como é que o som ele viaja, né? Ele oscila entre direita e esquerda. Então a sugestão é, vamos colocar esse reverb em mono. Então como é que a gente coloca esse reverb em mono sem ter que usar plugin? No Reaper, isso é a coisa mais fácil do mundo. Você vem aqui no botãozinho de pan, esse cara aqui que a gente joga o som mais para a direita ou mais para a esquerda, né? A gente vai deixar ele no meio. Você vai clicar com o botão direito e nessa janela aqui, ó, você vai escolher a opção Dual Pan. Então, aquilo que era um knob virou dois faders, né? Um vermelho e um verde. Você vai dar 2 cliques na chavinha do vermelho, vai dar 2 cliques na chavinha do verde e eles ficaram no meio. Então, aquilo que estava estéreo foi para o meio. O seu reverb, então, agora está mono. Eu sei o que você deve estar pensando, cara, estéreo é mais bonito. E qualquer coisa estéreo é mais bonito. Absolutamente qualquer coisa estéreo é mais bonito. Ele vai ficar feio enquanto os outros elementos da música não preencheram o espectro estéreo da música. Mas a voz é um elemento que precisa ocupar o meio da música, assim como alguns outros. Então a gente não quer nada da voz embolando com outros elementos. Deixe o estéreo para os sintetizadores, para os pads, deixe o estéreo para violões e guitarra e vamos focar numa voz que esteja bem colocada no meio para que ela seja totalmente inteligível. Então segue essa dica que você vai ser muito feliz. Agora a terceira técnica que eu vou apresentar para vocês é atribuída ao Chris Lord Alge. Traduzindo para o português, podemos chamar de bomba de reverb. Acompanha comigo aqui, vamos entender como é que isso funciona. Eu vou aplicar essa técnica agora no clap desse loop que nós temos. Eu já mostrei para vocês aqui o loop, né? Vou deixar só o bumbo e o clap aqui. Esse clap, ele está seco, ele está sem dimensão, ele está sem projeção. Se eu usar o reverb da maneira convencional, tudo que eu vou ter é ambiência, mas provavelmente eu vou perder o ataque, eu vou perder o aspecto percussivo deste clap. E eu não quero isso, eu quero fazer que esse clap tenha mais corpo, tenha mais projeção, mas eu não quero deixá-lo aéreo, espacial dentro da música. Eu quero que ele continue me dando a pulsação, que é o papel dele fazer dentro da música. Então o que eu vou fazer? Aqui eu criei um outro canal de reverb, né? Eu nomeei ele de Clap Reverb, da mesma forma que eu fiz enviando por meio do root a voz para o Vox Reverb, eu enviei o clap para o Clap Reverb. Para fazer isto, basta clicar no root e segurar com o botão esquerdo e conforme você vai arrastando, ó, tem um plugin aqui, ó, tipo um plug TRS, né? Você joga em cima do canal que nós acabamos de criar, o
clap reverb. E no reverb eu fiz exatamente as mesmas coisas que no reverb da voz. Eu apliquei aqui a técnica de Abbey Road, que é um filtro em 600, o filtro nos agudos em 10K. Este equalizador está antes do reverb, é importante que ele esteja antes. Eu utilizei o mesmo chamber, você pode utilizar outro se quiser, mas é importante que para essa técnica funcionar seja um reverb mais espesso, de cauda mais longa, que tenha uma maior projeção. Aí você deixa aqui tudo em mix e selecione aí um tempo generoso. Eu estou utilizando aqui os mesmos 2,4 segundos, ok? Só que nessa técnica nós colocamos um plugin a mais. Dentro deste reverb, nós colocamos aqui um gate. E eu estou utilizando aqui o Ria Gate, que é o nativo do Reaper. Vou deixar aqui o Ria Gate desligado só para você ouvir como soaria sem o gate. Certo? Nós temos aqui então o reverb convencional. Está errado? Tem algum problema com isso? Não. Inclusive, se você quiser utilizar na sua música, sim, você pode utilizar. Só que aí entra a engenhosidade, o poder criativo do Chris Lord Audi quando ele sugeriu colocar o gate de forma que o gate corte metade dessa cauda para que o aspecto percussivo do clap seja preservado. Então, ao invés de você ter um tchá, tchá, você vai ter um tchá, tchá, saca só. Sem o gate. Com gate. Então, o conceito dessa técnica consiste em utilizar o reverb não para dar profundidade, mas para ampliar a projeção do clap. Antes ele estava magrinho, você lembra? Vamos aqui tirar o reverb, ó. Olha só como é que ele estava. E agora está assim. E se por acaso você baixou e instalou esse plugin aqui que eu te recomendei, o Magic 7, para você eu vou entregar mais um brinde que com certeza vai alavancar ainda mais a utilização do reverb. Vem comigo aqui, ó. Agora eu vou soltar aqui todo o áudio e nós vamos aprender uma sacada legal para a voz. Observe que durante a execução da voz, o reverb vai acompanhando, ele está linear. A voz canta e o reverb está atuando. Não é interessante trabalhar com reverb desta maneira. Primeira coisa que a gente precisa fazer muito bem feito é ajustar o volume do reverb. Mas mesmo ajustando o volume do reverb, ele ainda está presente durante toda a execução. Pode chegar em algum momento que esse reverb, mesmo depois de todas essas técnicas, ele soe um pouco embolado. Alguns plugins, e não são todos, dispõem de um recurso chamado Duck. E o Magic 7 dispõe, meu amigo, deste recurso, essa chavinha aqui, ó, o Duck. O que o Duck faz? Ele vai abaixar o volume do reverb automaticamente enquanto a voz estiver sendo executada. E quando a voz parar, ele vai liberar aquele volume para que o reverb ele seja projetado apenas no final de cada sílaba, no final de cada nota. Quer ver na prática? Vamos ouvir novamente como é que o som tá, ó. Eu vou aumentar o Duck agora e vamos ouvir. E é isso aí, meus amigos. Essas são as dicas que eu queria passar para você. Eu tenho certeza que se você estudá-las, aplicá-las com critério, com certeza você vai elevar bastante a forma de utilizar o reverb aí nas suas produções. E se você está interessado em ter outras dicas como essa, pessoal, fortalece aí,
deixe seu like, se inscreva no canal, porque é um prazer enorme produzir esse tipo de conteúdo, mas você deve saber que dá trabalho, então eu vou me sentir muito bem recompensado se eu ver a galera interagindo, comentando, se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando aí com pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. Valeu? No mais, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, que Deus te abençoe.